Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Nós vamos tratar no vídeo de hoje sobre a Aeris, uma empresa que de fato tem caído muito desde o seu IPO. Hoje mesmo conversava com um dos inscritos aqui do canal e ele me perguntou: André, você se recorda de alguma empresa que lançou a IPO recentemente e que teve uma trajetória boa? Infelizmente eu disse que não me recordava de praticamente nenhuma. Por outro lado, na verdade, eu me recordei de empresas que caíram 90% ou mais desde o seu IPO. E a Aeris foi a primeira que me veio em mente. E naturalmente, pensando aqui nesta empresa, eu decidi fazer uma análise dos resultados dessa empresa. Só que antes de nós entrarmos nos destaques do primeiro trimestre, eu quero antes fazer a análise aqui de duas notícias que saíram. A primeira delas é essa aqui. A Aeris, ela demite 1.500 funcionários em indústrias de paias eólicas em Caucaia. Essa, para mim, é uma notícia péssima, porque são 1.500 famílias que estão hoje desempregadas por conta de a empresa não estar mais operando neste município. Infelizmente, ou, enfim, por questões estruturais, eles disseram que eles precisam se readequar após a redução da demanda por paias eólicas no mercado. E eu quero que vocês gravem, porque essa notícia aqui ela é do dia 13 de maio de 2024, ou seja, uma notícia extremamente nova. Então, olha só, eles precisam se readequar porque tiveram uma redução na demanda por paias eólicas no mercado. Bem, além disso, por conta da sua cotação, a Aeris ela teve que propor, para se reenquadrar em algumas questões da B3, na questão do agrupamento, propor 20 ações para uma. Ou seja, se você tem uma ação que vale ali um seu R$1, você vai ter agora essas 20 ações em uma única. Ou seja, cada uma dessas 20 ações que valem R$1, você terá uma ação agora que vale o total de R$20. Financeiramente, não muda nada, porque você continua tendo a mesma participação na empresa e você tem, na verdade, agora uma única ação com uma cotação maior. O seu valor acaba sendo o mesmo, tá? Então, é importante de você ter em mente. Bem, para a gente passar então para os resultados aqui, de fato, eu acredito que muitas coisas precisam ser ditas e algumas até desmentidas a respeito do que a empresa tem trazido. E para a gente dar início, eu quero mostrar o que é mais importante, que a empresa não deu lucro. Prejuízo de 41,2 milhões, e aí eles falam que em relação ao trimestre passado, esse prejuízo teve uma redução de 35%, mas não deixou de ser prejuízo. Além disso, eles colocam que a receita líquida da empresa teve uma redução de 26,7%. Então assim, o que adianta no final das contas você reduzir o seu prejuízo se a sua receita está caindo? Como que você reduz esse prejuízo? Bem, tendo talvez menos despesas, demitindo pessoas, fechando fábricas, etc, etc. E aí, nós podemos seguir, né? No primeiro trimestre de 24, o EBITDA ficou aqui em 42,5 milhões, um crescimento em relação ao trimestre passado, e a margem EBITDA ficou em 8,2%. Bem, uma margem EBITDA menor do que 10% já é um grande indicativo de que a empresa ela não tem, primeiro, uma estrutura sólida de demanda em relação àquele produto. Não só isso, talvez que para uma margem EBITDA tão enxuta como essa, ela não consiga traduzir toda essa receita em lucro, como de fato é o caso. Vemos aqui um prejuízo líquido de 41 milhões de reais. Bem, ela fala aqui um pouco de investimentos, mas, enfim, 15 milhões de investimento não é tanta coisa assim. Infelizmente, a empresa não está conseguindo sair desse marasmo que ela está hoje, tá? E ele fala aqui, ó, potenciais ordens cobertas por contratos de longo prazo, e eles falam aqui, isso daqui eles já falam há muito tempo, isso aqui, enfim, não me engana mais. Receita líquida potencial dos contratos de longo prazo da companhia de 10 bi. Só que, gente, esses 10 bi, considerando que você tem esses contratos para o longo prazo, mas você está reduzindo a sua mão de obra, você talvez não consiga pagar os empréstimos para você recomprar material, por exemplo, para você ter esses 10 bi de receita lá na frente. Então, de uma certa maneira, eu não sei se isso aqui vai se concretizar. Explicando um pouco melhor, né? Vou até tentar, entre aspas, aqui desenhar isso, né? Imagina, você tem aqui embaixo diversos anos, né? E aqui no final das contas você tem um potinho de ouro que tem os seus 10 bi, né? Só que nesse meio do caminho, esses 10 bi vão sendo distribuídos aqui em cada um dos períodos. É basicamente essa ideia que eles querem trazer aqui. Só que acontece, eu acho que vou até desenhar porque eu acho que ficaria bom. O caixa da empresa vai fazer basicamente isso daqui, ó. Considerando que ela está dando prejuízo atrás de prejuízo. Você consegue compreender que utilizando o caixa
até o final desses 10 bi, poderia dar certo. Só que o que acontece? Não me parece que vai ser essa situação. A situação me parece que vai ser muito mais essa vermelha que eu vou desenhar. O caixa, na verdade, ele vai terminar muito antes. Ela vai colher esse período aqui. Só que, considerando a queima de caixa, considerando os prejuízos recorrentes que ela está dando, ela nunca vai chegar nessa trajetória final dos seus 10 bilhões de reais e vai, como a gente brinca, morrer na praia. Ela não vai conseguir, por mais que ela seja próxima a esses 10 bilhões, alcançá-los, porque ela não vai ter dinheiro para comprar material, para pagar pessoal, para pagar fábrica, para pagar aluguel, pagar outras despesas. Então, no final das contas, a empresa se torna insustentável, tá bom? Bem, eu queria detalhar aqui com vocês algumas mensagens da administração que, de fato, aqui tem alguns insights que você precisa colher para você não cair naquelas falácias de mercado. E, na verdade, o que acontece? Algumas empresas, elas vieram com a IPO com uma propaganda. Pás eólicas, futuro da energia. Só teremos pás eólicas agora? É mesmo? Alguém já viu um estudo como que é a volatilidade do vento ao longo não só de um mês, mas no decorrer, por exemplo, ali de um período mais longo de um ano? Porque se você nunca viu isso, na verdade, tem períodos em que venta muito mais e períodos que ventam muito menos. E é feito esse estudo para cada uma das regiões do Brasil, para alguns estados, municípios, porque tem a questão de ventometria, vamos dizer assim, mais forte ou mais fraca em determinados lugares. E o que acontece? Me parece que essa projeção da Aeres de que tudo seria energia eólica esqueceu de um grande problema, que é a intermitência. Ou seja, você está lá gerando, porque o vento está vindo, mas o vento parou de soprar. Quer dizer, portanto, que as casas elas vão ficar sem energia porque o futuro é energia eólica? Calma, gente. Não queiram crer numa mensagem de uma administração aqui ou de uma empresa dizendo que o produto dela é o único que vai servir para o mundo, que não é o caso. Eles tentam até sustentar mais uma vez essa história, essa imaginação deles, falando o seguinte, ó, que em 2023 eles tiveram um recorde de instalações na indústria eólica global. Global, ele fala brasileira? Não fala brasileira. Por quê? Eles falam que aqui na COP28, eles pretendem, na verdade, todos os países que fazem parte disso aqui, triplicar as energias renováveis até 2030. Legal. Eu estou falando aqui que é um compromisso global. Legal. Agora, eu te pergunto, como é que o Brasil está indo nisso? E aí, aqui embaixo você consegue ter essa compreensão. Eles colocam aqui como sets, que seriam os sets, as asas que eles vendem lá, as pás eólicas que eles vendem. E olha só, quando você vê, por exemplo, o primeiro trimestre de 23, 144, aumentou um pouco, 175, reduziu, 159, 163 e agora, mais uma vez, caindo para o seu mínimo histórico em relação a essa janela aqui que nós estamos vendo, de 129 sets de pás eólicas. Logicamente, portanto, está caindo. Não só isso. Quando você vê o mercado interno e o mercado externo você não está vendendo. Então, me perguntam, Aeres, por que você fala tanto de mercado externo sendo que você não vende para lá? Bem, me parece que alguma coisa aqui está errada. Bem, de qualquer forma, eu vou continuar aqui com vocês um pouco dessa compreensão que eu acho que vale a pena para você não ficar aqui, ó, caindo em algumas notícias de mercado ou até mesmo da administração, no sentido de que no futuro vai dar certo. Se no presente está dando errado, complicado, mas enfim. Existe um projeto de lei, esse projeto que basicamente vai regulamentar a energia eólica offshore, ou seja, aquelas pás eólicas que estão no meio do mar, por exemplo, que visa estabelecer um quadro regulatório para essa energia, e o projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e espera-se que o Senado ainda aprove até o final desse primeiro semestre de 2024. Se tudo isso der certo, eu te pergunto, será que a Aeres conseguirá fornecer tudo isso? Porque me parece que ela não está conseguindo girar bem a variação de caixa aqui dela para fazer frente aos investimentos que ela precisa ter. Então, se ela está dando prejuízo, queimando caixa, como é que ela vai fazer frente a novos investimentos no futuro? Me parece que não está fechando essa conta. E aí, claro, a gente pode seguir aqui para um pouco dos contratos que a empresa tem. Um deles, descomissionamento de 5 linhas ocorridas no período. Então, eles tiveram um impacto na receita por conta desse descomissionamento. Além disso, eles falam aqui que eles tiveram o encerramento do contrato de fornecimento de pás com a Siemens Gamesa. Então, poxa, eu perdi um contrato com uma empresa grande, outros 5 descomissionamentos, poxa, como é que fica? O curto prazo da empresa está cada vez pior, o operacional dela não está bom, está demitindo, está tendo prejuízo, está queimando caixa, está perdendo contratos, poxa, está todo o cenário perfeito para a empresa ficar pior. Então, se você continua investindo,
compreenda que o cenário é desafiador. Pode ser que a empresa saia disso, dê um baita do lucro e muitas pessoas que compraram lá na baixa da empresa consigam uma baita de uma valorização. É possível, mas não é o que o histórico e as projeções da empresa estão me dizendo. Eles falam um pouco da melhora na margem EBITDA, mas enfim, plano de reestruturação, ou seja, estão fechando fábrica, demitindo pessoal, é claro que o seu EBITDA vai melhorar. A sua despesa administrativa geral e com serviços acabou diminuindo, então você tem uma melhora nessa linha, mas ela é artificial, não é por conta das operações. Enfim, eles falam um pouco aqui no final que para os próximos meses eles vão entrar no período pré-operação de 2 novas linhas de produção e essas 2 novas linhas têm um amadurecimento ou, como o mercado financeiro gosta de dizer, um ramp-up em até 12 meses, ou seja, até basicamente meados de 2025 eles esperam que essas 2 novas linhas de produção tenham um resultado mais positivo, tá bom? E claro, nós aqui no canal acompanharemos tudo isso, tá? Quero mostrar para você também que o ROI, né, da empresa tem caído consecutivamente, né? 13,8%, 13,1% e agora 7,5%. Poxa, cada vez mais o retorno da empresa está sendo negativo. Margem, resultado líquido do período, 41 milhões negativos, margem líquida negativa, e não é de agora, gente. Lá no quarto trimestre já foi negativa, aqui negativa de novo, uma margem de 2% também extremamente baixa, quase impossível uma empresa sem um diferencial competitivo ou até mesmo um produto extremamente recorrentemente necessário. Então, não sei se vai sair muito disso aqui. Bem, você pode ver também a receita, como ela vem gradualmente caindo. Claro, tem momentos de estabilidade, mas no geral aqui é bastante para baixo, não está sendo nem um pouco interessante. Eles mostram um pouco da divisão das despesas. Então, olha só, material aqui direto, 70%. Claro, teve uma redução, mas não é muita coisa no final das contas, porque acaba sendo compensado por esses outros aqui que eles não falam pra gente o que é. Então, de uma certa maneira, a Aeris é aquela empresa que ficou muito hypada por conta de energia eólica, que de fato estava sendo interessante à época. Mas o que acontece? Acompanhando alguns relatórios relacionados ao setor elétrico, você vê que está ocorrendo em alguns períodos do dia um excesso de energia na rede e o operador nacional ele determina para algumas geradoras eólicas pararem a produção, algumas geradoras hídricas pararem a produção, porque tem um excesso de energia. Então, se eu tenho um excesso de energia e outra, o PLD, que é o preço de liquidação diferenciada, ou diferencial, que basicamente é o valor que nós temos ali da energia, ele está no seu mínimo, ou seja, em R$61 ali o megawatt-hora, ou seja, você não tem sequer incentivos financeiros para uma empresa investir em novas fontes de geração de energia, inclusive eólicas, porque o preço da energia está muito barato, está muito baixo. Então a sua taxa interna de retorno, ou seu TIR, está muito baixo e, consequentemente, não faz sentido você fazer esse investimento. Então, até que eu não vislumbre no futuro que haja uma maior demanda por energia eólica e a energia esteja mais cara, não me parece que a Aeris será um bom investimento, mas claro, você pode deixar aqui embaixo alguma opinião diferente, é sempre muito bem-vindo, e eu vou te convidar também para você conhecer nossa área de membros e continuar o seu estudo com esses outros 2 vídeos aqui do canal. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!